Oi, gente! Hoje vamos falar sobre os crocodilianos. Eles são considerados répteis da ordem Crocodilia, no qual existem 24 espécies vivas e diversos fósseis. São maioritariamente grandes predadores, semiaquáticos, carnívoros e as suas diversas espécies alimentam-se de animais como peixes, crustáceos e moluscos e até mesmo aves e mamíferos. São animais ectodérmicos, ou seja, não possuem calor corpóreo próprio, são tipicamente solitários e territoriais, embora possam realizar uma alimentação cooperativa. Também são evolutivamente próximos das aves, além de serem animais que possuem o crânio de ápice do típico. Seu formato do corpo é típico de um tetrápode ancestral, ou seja, com 4 membros, além de realizar a movimentação lateral da coluna, apresentando assim uma cauda achatada em sua lateral, que funciona como um tipo de remo. Além disso, eles também têm os seus sexos determinados por temperatura e são ovíparos com cuidado com a prole. São caracterizados por algumas sinapomorfias, como por exemplo, o seu corpo que é coberto de escudos epidérmicos com algumas placas ósseas dérmicas em seu dorso, além de serem, dentre o grupo dos répteis, os únicos que apresentam palato secundário e um rosto largo, com muitos dentes tecodontos perfurantes em formato de cone. Os crocodilianos apresentam 3 famílias representantes, que são elas: Alligatoridae, que correspondem aos jacarés e caimães, Crocodilidae, que são os crocodilos propriamente ditos, e por fim, Gavialidae, que são os gaviais e os falsos gaviais. Vamos descobrir como esses incríveis animais se comportam? Embarquem comigo nessa. Para começar, os crocodilianos são caçadores implacáveis e temidos no mundo animal, porém, só caçam dentro da água, já que suas adaptações os proporcionam maior agilidade submersos. Quando o filhote e espécies menores optam pela caça mais ativa, pois seu tamanho reduzido dá uma maior facilidade nesse tipo de caça. Suas presas costumam ser crustáceos, peixes, até aves e alguns mamíferos. Já os animais adultos, de espécies maiores, costumam caçar em tocaia e esperar melhor oportunidade. Um grande exemplo disso são os crocodilos do Nilo, que caçam animais grandes que vêm beber água no rio, como zebras e gnus. Por não conseguirem mastigar, os crocodilianos engolem o animal inteiro. Quando a presa é muito grande, eles fazem o famoso giro da morte, onde eles mordem o animal e giram em torno do seu próprio eixo para arrancar pedaços e conseguir se alimentar. Esses animais não são nem um pouco sociáveis. Inclusive, é muito comum encontrar esses indivíduos mutilados por batalhas travadas entre eles. Os machos brigam muito por território, já que quanto maior for o local em seu domínio, maiores vão ser suas chances de acasalar. Todas as espécies da ordem Crocodilia fazem a reprodução dentro da água. O macho costuma atrair a fêmea fazendo bolhas, mostrando seu tamanho, além de emitir alguns sons. O ritual do acasalamento ocorre através de uma dança, onde eles se envolvem e algumas mordidas podem ser trocadas até o fim da cópula. Depois da reprodução, as fêmeas procuram lugares secos para escavar e fazer seus ninhos. Elas colocam seus ovos em alturas diferentes, pois a temperatura influencia no sexo do animal. Temperatura mais quente geram machos e temperaturas mais frias geram fêmeas. Elas cobrem os ovos e os vigiam até que os seus filhotes nasçam. Quando eclodem, a mãe leva seus filhotes para a água e continua os protegendo até que consigam se virar sozinhos. Vocês sabem quais são os hábitats que se distribuem os representantes da ordem Crocodilia? Se vocês não sabem, hábitats são os locais de ocorrência natural dessas espécies. A ordem Crocodilia possui atualmente 3 famílias: Alligatoridae, Crocodilidae e Gavialidae. A maioria é encontrada em regiões tropicais e subtropicais, com apenas 3 espécies se estendendo pela zona temperada. Dependendo da literatura, nós vamos ver que na família Crocodilidae há uma variação atual entre 14 e 17 espécies. Essas espécies se distribuem nas Américas, África, Ásia e Austrália. Na família Crocodilidae ocorrem crocodilos de água salgada, que habitam estuários, manguezais, pântanos e regiões baixas de grandes rios. Essa espécie, que ocorre na água salgada,
ocorre amplamente na região Indo-Pacífica e penetra no arquipélago Indo-Australiano, até o norte da Austrália. Na América, o crocodilo americano está no seu ambiente, quando no mar, e ocorre em regiões costeiras, desde o extremo sul da Flórida, passando pelo Caribe até o norte da América do Sul. Atualmente na família Gavialidae é considerado que só existe apenas uma espécie, que é a Gavialis gangeticus, e essa espécie habita rios da Índia, Paquistão, Bangladesh e Myanmar, que são 4 países asiáticos. Temos ainda uma espécie do gênero Tomistoma, que alguns estudos moleculares indicam que ela pode ser um grupo irmão dos gaviais, possuindo o mesmo ancestral em comum, e estudos morfológicos colocam esse gênero dentro da família Crocodilidae. Os animais do gênero Tomistoma são chamados de falso-gaviais ou gaviais da Malásia, que é o país de ocorrência natural dessa espécie. Já a família Alligatoridae possui 8 espécies viventes, 2 de alligators e os jacarés, que são encontrados nas Américas, com 6 espécies de jacarés ocorrendo no Brasil, e temos uma exceção, que é encontrada na China, que é o alligator chinês. O alligator americano é encontrado nos estados americanos, que ficam na costa do Golfo do México, e os jacarés se estendem do México à América do Sul. Alligators e jacarés são formas de água doce. Você sabe a diferença entre jacaré, crocodilo e gavial? Vamos destacar agora as principais características que diferem esses bichos maravilhosos. Os jacarés, da família Alligatoridae, apresentam um rosto largo e não tão longo, semelhante a uma bota, focinho arredondado na sua extremidade. Para identificar um jacaré, basta prestarmos atenção quando o mesmo fecha sua boca. Quando fechada, a boca do jacaré não mostra os seus dentes mandibulares, apenas vemos os dentes superiores. Como podemos ver na imagem, se alimentam basicamente de peixes, aves, mamíferos, mariscos e tartarugas, e dentre os 3 representantes da ordem Crocodilia, é o único que podemos encontrar na fauna brasileira. Os crocodilos, da família Crocodilidae, apresentam algumas diferenças dos jacarés, pois o formato do rosto é afilado e delgado. Outro ponto para se destacar é quando a sua boca está fechada, pois, diferentemente dos jacarés, podemos ver os dentes superiores e os dentes mandibulares. Os crocodilos têm uma característica observável que permite uma fácil identificação, sendo ela, quando de boca fechada, a presença de um 4º dente na parte superior da boca, bem protuberante e visível, que se localiza atrás da narina. Se alimentam basicamente de grandes mamíferos, aves e peixes. Importante lembrar que não existem crocodilos no Brasil. Podem ser marinhos, animais que vivem no mar, ou dulcícolas, animais que vivem exclusivamente nos rios. O gavial, da família Gavialidae, é o mais diferente dos 3 e o mais fácil de identificar, pois apresenta um focinho fino e comprido e olhos telescopados, ou seja, quase que espremidos no seu rosto. Apresentam muitos dentes na boca de forma sequenciada e intercalada. Quando estão de boca fechada, podemos ver quase todos os dentes expostos com sua forma praticamente idêntica. Os gaviais machos acabam desenvolvendo uma pelanca no nariz, chamada de gara. Vale salientar que essa espécie acaba sendo caçada com frequência pelos humanos, pois por serem animais piscívoros, ou seja, alimentam-se exclusivamente de peixes, diversas vezes são capturados pelas redes dos pescadores, quando estão realizando a sua busca por alimento. São animais dulcícolas e não são encontrados na fauna brasileira. Vejam agora quais espécies de jacarés temos na nossa fauna. O Brasil detém 6 representantes, e o primeiro que vamos destacar é o Melanosuchus niger, nome popular jacaré-açu. É conhecido como jacaré preto devido à coloração da derme quando adulto, e é o maior predador entre as espécies brasileiras. O macho chega até 6 metros de comprimento, e as fêmeas quase 3. Quando filhotes, se alimentam de pequenos invertebrados, já adultos comem qualquer espécie que esteja em seu habitat, geralmente encontrado na região norte e centro-oeste do Brasil. O jacaré do papo amarelo, Caimã latirostris, possui esse nome por apresentar um ventre amarelado, com o restante do corpo esverdeado ou marrom escuro. Além disso, medem cerca de 1 a 2 metros de comprimento e se alimentam de invertebrados e alguns vertebrados de porte pequeno, podendo ser encontrado no Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. O jacaré do Pantanal, Caimã yacare, detém esse nome por localizar-se na região do Pantanal.
possui uma coloração que varia entre preto, marrom, verde e faixas amarelas e podem medir de 2 a 3 metros de comprimento. Se alimentam de invertebrados quando filhotes e vertebrados quando adultos. Jacaré-coroa Paleosucus trigonatus tem um nome baseado na palavra paleosucus, que significa crocodilo antigo, e também nas 3 pontas do seu crânio, em forma de coroa, por isso trigonatus. Geralmente apresentam 1,7 m de comprimento e caçam pequenos vertebrados que se aproximam dos rios, como cobras, cotias e preguiças. Podem não ser encontrados no norte do Brasil e no Mato Grosso. Jacaré-tinga, Caimã crocodilus, tem um nome de origem tupi, o qual tinga significa branco, devido ao seu dorso apresentar uma coloração embraxada. Tem um comprimento de 1,80 m nos machos e nas fêmeas 1,40 m. Caçam peixes, rãs e pequenos mamíferos. São encontrados no centro-oeste e no norte brasileiro. O jacaré-paguá, Paleosucus palpebrosus, prefere ambiente de água limpa, sendo geralmente encontrado na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. Seu comprimento pode variar de 1,20 m nas fêmeas e 1,50 m nos machos. Essa espécie se alimenta basicamente de moluscos, peixes, caranguejos, insetos, pequenos mamíferos e pequenos répteis. Veremos agora algumas curiosidades da ordem Crocodilia. Você sabe por que existe a expressão lágrimas de crocodilo? Ou qual é o maior crocodilo que já existiu? Vamos descobrir agora várias curiosidades interessantes sobre esses animais. 1. Lágrimas de crocodilo. Certamente você já ouviu falar da expressão lágrimas de crocodilo, que se refere àquele choro falso, fingido. Essa expressão surgiu pois quando o crocodilo está se alimentando da sua presa, a passagem do animal pode pressionar com força o céu da boca desse réptil, comprimindo as suas glândulas lacrimais e fazendo com que caia lágrimas de seus olhos. Essas lágrimas são naturais, mas não significam que o animal tem emoções ou sinta pena da sua presa. 2. Os crocodilos viravam múmias. Estudos revelaram que os crocodilos possuíam uma grande importância religiosa para os antigos egípcios. Eles eram associados ao deus Sobek, que trazia fertilidade e proteção aos reis. Por isso, a caça de crocodilos se tornou muito comum naquela época. Esses animais eram mumificados e vendidos como artefatos para outras pessoas. 3. O maior crocodilo que já existiu. Um crocodilo chamado Sarcosuchus foi o maior crocodilo que já existiu no mundo. No período Cretáceo, o Sarcosuchus vivia nos rios e lagos do que hoje em dia conhecemos como o Nordeste brasileiro e o Saara Ocidental. Estima-se que, quando vivo, um Sarcosuchus alcançava 11,5 metros e pesaria até 8 toneladas, ou seja, tinha simplesmente o dobro do tamanho do maior crocodilo vivente atualmente, que é o crocodilo de água salgada, que pode atingir 8 metros de comprimento. 4. Crocodilos comem pedras. Os crocodilos podem ingerir pedras para auxiliar em sua alimentação e até mesmo para nadar, pois as pedras ajudam a triturar os alimentos e também possibilita que esses animais fiquem submersos por mais tempo na água. 5. Força da mordida. Os crocodilos possuem a mordida mais potente do reino animal. Essa mordida pode atingir 1,6 toneladas de força, sendo mais forte até mesmo que a mordida do tubarão branco. 6. Ataques de jacaré. Ao contrário dos crocodilos, os jacarés raramente irão atacar os seres humanos. Eles se alimentam de animais muito menores, como peixes e pássaros, porém, é preciso tomar cuidado com crianças pequenas, pois o jacaré pode confundir com suas presas naturais. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre os crocodilianos, e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até mais!